Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa leitura do livro O Poder da Intercessão de Valnice Milhomes e hoje vamos estar concluindo o 7º capítulo intitulado O Cristão como Intercessor. Como Cristo. O cristão é como Cristo no ministério da intercessão. Aquele que está em Cristo está unido a ele. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. A igreja é o corpo de Cristo e cada crente um membro desse corpo. Efésios capítulo 5, verso 30. É através do corpo que os comandos da cabeça são obedecidos. Como Cristo é o intercessor, aquele que se une a ele tende a ser necessariamente um intercessor. Pode a terra deixar de germinar a semente nela plantada? Podem os olhos deixar de pestanejar? Podemos deixar de respirar e permanecer vivos? É claro que não. Tudo isso é tão natural que não exige esforço. Assim também, quem vive ligado a Cristo não pode deixar de interceder, porque é um com Ele e Ele ocupa a função de intercessor 24 horas por dia. O cristão é um com Cristo no ministério da reconciliação. Em 2 Coríntios capítulo 5, do verso 18 ao 20, Paulo nos diz que somos participantes do ministério da reconciliação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e que nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamo-vos que vos reconcilieis com Deus. Pela intercessão, juntamente com a proclamação, nós exercemos esse nosso ministério reconciliador. A oração intercessora é um dos meios para levar o homem à aceitação dessa obra da graça. Intercedendo pelos pecadores, nós nos tornamos o braço que leva o homem a Deus e que traz Deus ao homem. Somos a extensão de Cristo na terra e tudo que enche o seu coração deve encher também o nosso. O cristão é um com Cristo nos seus sofrimentos. Participar da vida de Cristo é também participar dos seus sofrimentos. Muitas vezes só pensamos nas bênçãos, nas alegrias da vida de Cristo. No entanto, a intercessão nos torna participante também dos sofrimentos de Cristo. As Escrituras deixam isso claro. Pedro declara em 2 Coríntios capítulo 1, verso 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da vossa consolação. Pedro acrescenta em 1 Pedro, capítulo 4, verso 13. Mas regozijai-vos por serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis. Quando Jesus enfrentou Getsêmani, não foi nada fácil. Ele agonizou, chamou os discípulos e disse-lhes: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Mateus capítulo 26, do verso 36 ao 38. Seu coração estava quebrado, sua alma estava pesada, angustiada, de modo tão intenso que suou sangue. Lucas 22, verso 44. A redenção dos homens estava em jogo. Gerá-la era um penoso trabalho, mas ele não hesitou. Entregou-se ao sofrimento e à morte e cumpriu a vontade do Pai. Isaías profetiza: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, como o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, e pelos transgressores intercedeu. Isaías capítulo 53, verso 11, 12, parte B. O que será que Jesus estava fazendo naquelas horas todas no Getsêmani? Será que simplesmente orava?
Pai, se possível, passe de mim este cálice. Aquela angústia que estava no coração de Jesus era por causa dos nossos pecados, das nossas dores, por causa das nossas enfermidades e toda a miséria humana. Todas as marcas do pecado sobre o homem estavam em Cristo, e naquela hora ele estava diante de Deus em nosso lugar, intercedendo a nosso favor, e ainda hoje intercede por nós. Quem se identifica com Cristo em seu ministério de intercessão conhecerá também a luta e o trabalho de alma para gerar filhos. A intercessão envolve sofrimento, dores de parto. Ela nos torna participantes dos gemidos do Espírito e do peso que está no coração do Pai a favor dos homens. A intercessão é um combate, uma luta, uma entrega, uma expressão de renúncia, de identificação com as causas por que se intercede. Jesus, na sua carne, ofereceu súplicas com grandes clamor e lágrimas. Hebreus capítulo 5, verso 7. O intercessor conhecerá o caminho do gozo, mas antes da alegria de ver filhos vindo à luz, há que sofrer as dores do parto. Paulo conhecia esse nível de intercessão em Gálatas capítulo 4, verso 19, assim se expressa: Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Isso quer dizer que esses filhos foram gerados em Cristo com dores do parto, com intensa intercessão, e o seu crescimento rumo à maturidade em Cristo exigia o mesmo nível de intercessão, o que envolve intenso fervor de alma e coração, sofrimento no espírito. Os líderes cristãos dos dias apostólicos sabiam que era participar com Cristo dessa luta da intercessão. Paulo testifica de Epáfras, o obreiro, em Colossos. Ele sempre luta por vós nas suas orações, para que permaneçais perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Pois dou-lhe testemunho de quem tem grande zelo por vós, como também pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Colossenses capítulo 4, verso 12 e 13. Como esse zelo era demonstrado longe deles? Na batalha da intercessão. O intercessor participa dos sofrimentos de Cristo porque ele olha para o mundo, identifica-se com ele e é capaz de chorar pelas vidas, agonizar por elas e se entregar ao Espírito de Deus para os gemidos inexprimíveis, a fim de que a vida de Deus se manifesta aqui na terra. Jesus na carne oferece súplicas e lágrimas, e o intercessor vai conhecer o caminho do gozo, mas também vai conhecer o caminho do sofrimento. Ele vai ter a alegria de ver os filhos vindo à luz, todavia, antes que isto aconteça, vai sofrer as dores do parto. Falaremos mais sobre o assunto no capítulo sobre dores de parto. Canal do poder de Deus. Que tremendo canal do poder de Deus é a intercessão. Por meio dela, o crente se torna o veículo da libertação desse poder de Deus de um modo extraordinário. Basta estudar as orações intercessórias na Bíblia e ver o que elas desencadearam. Vejamos, por exemplo, o que ocorreu quando a igreja em Jerusalém teve uma reunião de oração por causa da atitude das autoridades religiosas para com os apóstolos. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que se estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Atos, capítulo 4, verso 31. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Atos 5, 12. E o que haviam pedido? O que receberam? Concede aos teus servos que falem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estende as mãos para curar e para que se façam sinais e prodígios. Atos capítulo 4, verso 29 e 30. Vemos a mesma verdade expressa em Tiago, no capítulo 5, do verso 16 ao 18. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós,
sujeito ao mesmo sentimento, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Tiago estava falando no contexto da oração pelos enfermos da igreja. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5, verso 15. É o poder da intercessão em evidência. Depois, ele traz à tona o exemplo de Elias, querendo dizer que nós podemos alcançar os mesmos resultados. É certo que as intercessões de Elias obedeciam ao padrão que temos estudados. Eram feitas em sintonias com Deus, de acordo com sua palavra. Por isso ele era ousado. Depois de orar, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. 1 Reis, capítulo 17, verso 1. 3 anos e meio depois, disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. 1 Reis, capítulo 18, verso 41. Só que o sol estava brilhando. Onde então ele ouviu o som? No reino do Espírito, pela palavra do Senhor em seu coração. Mas é curioso notar que ele não foi só descansar. Acabe subiu em seu carro e partiu. Porém, Elias foi orar. Subiu ao cume do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. 1 Reis, capítulo 18, verso 42. O que ele estava fazendo? Essa era a posição em que as mulheres hebreias davam à luz a seus filhos. Elias estava gerando a chuva, dando à luz a chuva pela intercessão. Mas Deus não lhe dissera que iria chover? Disse. Todavia, como já vimos, a profecia revela apenas a vontade de Deus, a fim de que o intercessor a tome e transforme-a em súplica, falando da terra, por assim dizer, proclamando daqui que concorda com Deus e deseja sua intervenção. É assim que a promessa ou profecia é trazida à existência pelas orações. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Eficácia é poder, é habilidade. Muito pode, pelo seu poder, pela sua dinamite, pela sua habilidade, a oração do justo. E nós fomos feitos justos em Cristo. Precisamos dessa revelação na igreja. Deus opera através do justo, o seu grandioso poder. Se não obedeço a Deus, ocupando o meu ministério de intercessor, bloqueio o seu poder em minha própria vida e na de outros. Estou em franca oposição contra ele. E assim terminamos o capítulo 7. Sejam abençoados na prática da palavra.